Beleza, bom, na aula passada então a gente aprendeu como fazer a prevenção de rotas ou a prevenção de HTTP request, na verdade, que é o correto, tá? E aí agora o que a gente vai fazer? A gente precisa continuar, conforme eu expliquei aqui nesse slide, a gente então tem que fazer agora ou utilizar uma routing library ou usar o History API do HTML5, tá? E por último, a gente tem que então manter todos os componentes na tela e renderizar o conteúdo. Vamos lá então. Eu quero te explicar o seguinte, tá? Aqui, se a gente for dar uma olhadinha em routing, você pesquisar router na internet, JavaScript router, tá? JavaScript router, tá? Vai aparecer coisa de React, tá? Vai aparecer coisa de Express, como eu comentei em outra aula. Enfim, e vai aparecer Very Basic Single Page Application JavaScript Router, que provavelmente deve ser com Vanilla JavaScript, que é o Vanilla JavaScript Router. Então vai aparecer vários tipos, vários métodos, vários jeitos de fazer. Inclusive, aparece muito isso aqui, ó. Se você pesquisar, né, for mais a fundo, você vai cair nisso aqui, React Router, para quem usa React, e Vue Router, para quem usa Vue.js, e o Angular deve ter o dele, mas eu sinceramente não conheço porque eu não sei trabalhar com o Angular, tá? Mas com certeza deve ter o router dele. O que eu tô querendo dizer com isso aqui é o seguinte: existem muitas libraries, muitas bibliotecas, tá, para fazer isso aqui, e quando você está numa aplicação maior do que a gente está fazendo aqui, vale muito a pena investir numa dessas aqui, porque elas tomam conta de várias coisas por trás que, para fazer na unha, tomaria muito tempo e às vezes é dificultoso. Eu acho que eu até falei isso em alguma outra aula, né? Mas vamos lá. E aí, o que a gente vai fazer? Como o nosso projeto é tranquilo, tá? É simples, e o que você está aprendendo aqui é criar interfaces, componentes de interfaces, tudo mais robusto com essa nova stack aqui, diferente do curso do Front-End Design Essencial. Nesse avançado que a gente está usando esse monte de coisa, Webpack, enfim, Babel e um monte de coisas novas, mas o nosso projeto, ainda assim, ele é relativamente simples comparado com um projeto que você faria com React ou Vue. Então, no nosso caso, a gente não precisa dessas bibliotecas de rotas, né, biblioteca de routing, e a gente vai usar a própria History API, que também é muito robusta, ela é completa, ela tem tudo o que a gente precisa, e também tem muita gente que faz projetos, mesmo com React ou com Vue, que usa a History API, tá? É mais raro de achar, mas eu achei até, por exemplo, vídeos no YouTube de gente usando, explicando como usar a History API com React. Então, assim, não é nada que você estaria aprendendo a fazer errado ou estaria aprendendo mais simples. Isso que é muito bom, tá? O que acontece é que esses outros caras aqui são facilitadores, tá? Mas nesse caso aqui eu quero te explicar o esquema raiz aqui e que funciona para o nosso curso. Então, chega de falatório e bora lá aprender a fazer isso na prática. Como que isso aqui funciona então, tá? Quando você vem aqui no site do MDN, você pesquisa por History, HTML5 History API, tá? Você vai acabar caindo nessa página aqui, tal, depois dá uma pausa aí no vídeo, olha aqui o link, que é muito grande, mas é API/History_API. Beleza. Aqui você vai achar o seguinte, tá? Algumas explicações dos métodos que tem. E esses métodos estão sempre atrelados ao nosso window, tá? O que é o window? O objeto window é o objeto raiz, digamos assim, do nosso DOM, né? Do nosso Document Object Model, tá? Que é nossa janela aqui do navegador. Então você vai sempre modificar o history, tá? No window. E o history é o quê? É o histórico de navegação para frente ou para trás das páginas que você visitou, tá? Então se você clicar aqui nessa seta, por exemplo, ele vai voltar para a página anterior que você navegou, e isso é o history, tá? E se você for para frente, ele vai para a página que já existe nesse histórico, tá? Ele não consegue ir para frente se não existir um histórico de páginas que foram visitadas futuramente. E a History API, ela toma conta disso tudo e deixa navegar tanto para trás quanto para frente. Beleza. Ele também existe aqui um método go, tá? Que quando você clica, você fala para onde você quer ir, tal. Go to, vai para tal lugar. Então também dá para usar esse métodozinho aqui. O que interessa aqui pra gente, tá? Não é esse início aqui, embora você possa usar também para fazer outras lógicas aí de programação no seu aplicativo, tal, no seu projeto. Mas o que interessa pra gente aqui é esse cara que é o push state, tá?
o push state funciona da seguinte maneira, tá? Ele vai simplesmente jogar nessa árvore, digamos assim, não é nem uma árvore, é uma lista. Nessa lista do histórico, tá? Os itens que você navegar. Então ele faz isso automático e a gente não precisa, então, ficar usando back ou forward, tá? Para falar para onde a gente vai, porque ele vai, na verdade, popular, né? Ele vai adicionar ou sobrescrever. Para sobrescrever, na verdade, não é o push, é o replace, tá? Mas ele vai adicionar, então essa é a palavra correta, itens ao nosso histórico. Basicamente é isso, tá? Então vamos ver o onPop state, o push state na prática, tá? Vamos lá no nosso arquivo. E aí, o que a gente quer fazer aqui, então, tá? A gente quer que quando alguém clicar num daqueles botões, o nosso programa aqui, ó, eu vou clicar em montar skate, repara que não acontece nada aqui, ó, tá? Eu vou clicar em sobre, não acontece nada, mas aqui, ó, no log a gente consegue ver que o clique está funcionando, tá? O que a gente quer? A gente quer que o navegador adicione aqui /customize ou /sobre. Inclusive, eu vou trocar customize para montar skate, tá? Para ficar mais coerente. Tá? Eu devia ter feito isso na outra aula. Eu vou colocar aqui, ó, montar skate, tá? E aqui no ID também. Montar skate. Beleza. Só para ficar coerente, tá? Mas voltando à explicação, então, o que a gente quer? A gente quer que quando clique em algum desses links aqui, que venha aqui / o link que a gente clicou e que a gente vá para essa página. Só que, na verdade, a gente não vai para a página. É uma enganação, olha só. O que acontece é o seguinte, a gente vai mapear qual link que foi clicado e a gente vai falar, então, na nossa lógica de programação aí, tá bom, se você clicou no montar skate, remova esses componentes aqui agora do miolo e tal e coloque esses novos componentes no lugar. Então é isso que a gente vai fazer. E para começar a fazer isso, a gente tem que usar o push state para pelo menos jogar um item desses aqui no nosso histórico, né? E também trocar aqui a URL. Então vamos usar o push state aqui dentro do nosso Navilinks aqui, tá? Para a gente fazer isso, como que a gente vai fazer? Bom, a gente já tem os nossos elementos mapeados, a gente já preveniu aqui dele tentar fazer um HTTP request, e agora eu vou tirar esse console log aqui, que a gente não precisa mais dele. E aí é o seguinte, o que aconteceu aqui? Nada, tá. Aí é o seguinte, o que a gente vai fazer? Quando o nosso window, quando a gente clicar no L, que é o nosso evento aqui, a gente vai fazer o seguinte, window.history, para a gente acessar a API do history, tá? Se a gente voltar aqui na documentação se a gente voltar na documentação do MDN, ele coloca aqui só history, faça alguma coisa. Mas na verdade a gente precisa acessar, tá? Precisa não, mas no nosso projeto a gente vai precisar que seja pelo window, tá? Mas dependendo do projeto não precisa, cada caso é um caso. Então a gente vai aqui mesmo no window, tá? History e aí push state. E o push state, ele espera 3 argumentos, tá? O primeiro argumento, ó, é um data, tá? Um dado. O segundo é um título. E o terceiro é uma URL, que é o / alguma coisa para onde vai. Para a gente começar aqui, o que a gente vai passar para ele vai ser um title e a URL. Depois a gente vê essa questão do data aqui, beleza? Mas vamos começar. Então eu vou passar o data null, beleza? Vírgula. Um título. O que é esse título? Teoricamente, esse título aqui é o título que vai aparecer quando a gente clicar, por exemplo, aqui, ó, para ver todo o histórico aqui da aplicação. Tá vendo aqui? Todo o histórico. Só que aqui, pelo que eu entendi, que eu estava lendo, vendo em fóruns, parece que ainda não funciona nos navegadores. É uma funcionalidade que existe na implementação do JavaScript, mas que os navegadores ainda não fazem ela funcionar. Não funcionam ainda direito, tal. Então, paciência. Mas a gente tem que passar aqui. Eu vou passar aqui só a palavra título mesmo, tal. E o último, isso aqui é um título fictício qualquer, só para não ficar vazio ou com null também, tá? E o último, sim, é o que interessa pra gente, que é o quê? Que é o endereço, tá? Só que aí, olha só, o endereço tá aqui dentro. E a gente tem 3. Como é que a gente vai passar então? Como é que a gente vai saber qual que foi clicado? Bom, se a gente já está mapeando aqui dentro do nosso for each, a gente consegue fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável aqui, tá?
E eu vou falar que essa variável ela vai se chamar clicked. Na verdade, eu vou chamar de link path, tá? Que é o caminho da URL. E o link path, eu posso falar que ele é o seguinte, tá? Ele é igual a L, que é o nosso item que foi clicado, tá? Não é o nosso evento, o evento é o click em si e o L é o item, tá? E eu vou fazer o seguinte, o nosso L, ele não tem um atributo href, eu consigo acessar esse atributo fazendo o quê? Get attribute, que é do próprio JavaScript mesmo, tá? Então vamos pegar um atributo, tá? E esse atributo aqui, ele basicamente precisa que a gente fale qual que é o href. E aí ele vem assim como string mesmo. E só de fazer isso aqui, ele já vai guardar o quê? O valor de cada um desses caras aqui, tá? Então, agora a gente tem esse valor e a gente vai fazer o quê? A gente vai passar aqui por último. Então a gente vai passar link path, beleza? Fazendo isso aqui, eu vou comentar essa linha aqui só pra gente testar antes, tá? Ou seja, eu vou colocar um console log aqui agora do nosso link path. E aí você vai ver que vai logar o path de cada um dos botões que a gente criou, beleza? Vamos ver aqui no console, tá? Então, o que acontece? A gente já está prevenindo o clique e agora se eu clicar em home, ele me deu só barra. Se eu clicar em montar skate, ele me deu montar skate. E se eu clicar em sobre, ele me deu sobre. Beleza, isso significa que o nosso get attribute aqui está funcionando. Agora eu vou liberar esse cara aqui que eu tinha comentado e ele vai fazer o quê? Se tudo der certo, espero que sim. Quando a gente clicar, ele vai fazer um push state, ele vai jogar esse link path lá no history, né? E por enquanto é isso que ele vai fazer. E é isso que a gente precisa que ele faça por enquanto. Vamos lá então testar. Vou atualizar aqui. Acho que eu nem preciso ficar atualizando, né? Eu sempre esqueço. Mas vamos lá. E agora, se eu clicar em montar skate, a gente tem que ver montar skate aqui. Cliquei e não foi. Por que que não foi? Vamos dar uma olhada, ver o que está errado. Deixa eu salvar, que eu acho que eu não tinha salvo. Vamos ver aqui de novo. Agora sim, eu não tinha salvo. Montar skate. Se eu clicar em sobre, vai para sobre. E se eu clicar em home, volta para home. Belezinha? Bom, então é isso. A gente está com uma primeira parte já funcionando, que agora a gente consegue fazer o quê? Prevenir o HTTP, tá? O HTTP request. E a gente consegue então também navegar aqui, pelo menos ter um histórico, né? Se a gente clicar aqui agora... Aqui, infelizmente, a gente não consegue visualizar aqui os nomes das páginas, tá? Os titles. Mas se a gente continuar indo aqui para trás, por exemplo, ele navega, tá vendo? Isso é muito legal, tá? Que agora a gente tem acesso ao history e a gente consegue fazer com que o nosso usuário consiga ir de uma página para frente ou para trás. Tem alguns detalhes sobre isso, tá? Por exemplo, eu não conseguiria pegar aqui esse link, montar skate, por exemplo, e jogar numa aba nova aqui, por exemplo, e dar um Ctrl V e ir para montar skate. Ele vai me dar erro. Por quê? Porque a gente só consegue navegar a partir do root, tá? A partir da página inicial. A gente conseguiria fazer isso aqui funcionar se a gente tivesse aquele outro esquema que eu te falei, de ter um servidor rodando, que aí as rotas ficariam no servidor e não no nosso front-end aqui. E aí sim o servidor entenderia se eu estou pedindo a página montar skate, ele montaria os componentes, e enfim. Mas a gente não está trabalhando com servidor, com back-end, então fique ciente que a gente só consegue navegar a partir da página inicial, beleza? Mas já está funcionando, a gente já vai conseguir, a partir da próxima aula, navegar então quando a gente clicar em algum dos nossos produtos ou no menu do topo. E é isso que a gente vai fazer então a partir da próxima aula.